Boa tarde, pessoal. Desde logo, nossas escusas por uma questão técnica que nós tivemos aqui. Seria importante fechar os microfones, né? Quem não está falando, muito obrigada. Em razão de uma questão técnica, nós tivemos esse atraso na nossa transmissão da nossa atividade desta tarde, uma atividade importante, o primeiro encontro do Fórum contra o Racismo em 2022, o nosso reencontro, nesse mês em que nós celebramos o mês da mulher e que também discutimos, enfrentamos a discriminação racial em razão, inclusive, de uma data que é internacionalmente comemorada. Eu sou Valdirene Assis, uma mulher preta, cabelos crespos, compridos, um vestido vermelho, atrás de mim uma luminária e na lateral uma estante com livro. Nós temos aqui o Lucas, que é o nosso intérprete de Libras e que está garantindo a acessibilidade ao nosso encontro, apoio que temos do CIE e do NURAP. Passo a palavra agora à integrante do nosso colegiado do Fórum contra o Racismo, e, em verdade, aqui temos o professor Pedro Aguerre, que é não só integrante da colegiada, mas da coordenação geral do Fórum, representante PUC São Paulo. Pedro Aguerre, da PUC São Paulo, eu sou um homem branco, de cabelos louros, estou com óculos e uma camisa quadriculada, com parede branca e um quadro ao fundo. É uma honra para nós da PUC participar do fórum nesse terceiro ano em modo virtual, por enquanto, mas já há mais tempo, e podendo oportunizar debates fundamentais, como é o de hoje, discutindo excelência e resistência na docência de mulheres professoras negras. A gente conhece o déficit, a gente conhece as resistências e dificuldades no meio acadêmico para uma maior representatividade. E a mesa de hoje é fundamental nessa direção, até porque o galhardão das professoras que estão aqui presentes realmente vai nos oportunizar um debate formidável na direção das experiências que elas tiveram, dos caminhos que elas abriram para o Brasil e a universidade que nós queremos com equidade efetiva. Muito obrigado a todas e todos, um ótimo evento. Passo agora a palavra à senhora Maria Aparecida Vargas, nossa representante na coordenação geral do Fórum contra o Racismo do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Olá, boa tarde a todas, a todos e todes. Eu sou Maria Aparecida, uma mulher preta, estou usando uma blusa amarela, tenho cabelos crespos, pintados de castanho e amarelo claro. Represento com muita alegria o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, uma instituição que tem se empenhado na questão da diversidade e igualdade, principalmente dentro da nossa comunidade no regional, e é uma honra estar aqui, né, ao lado de mulheres tão brilhantes, inteligentes e que têm contribuído para a representatividade, como já disse, uma representatividade positiva, e também para o fortalecimento da mulher preta na nossa sociedade. Então, é uma honra estar entre vocês. Um ótimo evento a todos e muito obrigada. Bom, eu vou passar a palavra agora à doutora Elizabeth Pinto, professora doutora da Universidade Federal da Bahia,
integra a nossa coordenação geral do fórum e será a mediadora dessa mesa de excelência. Uma mesa desafiadora, mesa essa composta pela ilustríssima doutora Eunice Prudente, professora da Universidade de São Paulo, da USP, professora doutora Sônia Guimarães, do ITA, professora Mirte, que é professora da PUC São Paulo, e a professora Maria Lúcia da Silva, que é da FMU. Professora Elizabeth, a palavra é sua, e ficaremos aqui nos deleitando com essa mesa de resistência e excelência de docentes negras na Universidade Brasileira. Microfone fechado. Isso, sem dúvida nenhuma. Estar aqui representando a UFBA é um benefício para a UFBA, né? Porque é a partir dessas demandas das mulheres negras que a UFBA pode mudar em muito alguns aspectos que ainda não são presentes. Por exemplo, a implementação da Lei 10.639. E também a partir desse fórum, né, e da parceria com o MPT, que junto à UFBA nós pudemos implementar o projeto Universidade Multicultural, que com certeza a gente vai conseguir, graças ao empenho do MPT, implementar uma cátedra, né, que o pró-reitor já assinou positivamente, que possa incluir, não é, indígenas, quilombolas, indígenas, não é, num lugar efetivo, um assento para as pessoas discutirem as suas demandas direto com a universidade, não tendo mais que perpassar o nosso trabalho. A universidade mudou muito com as ações afirmativas, com as cotas, e a universidade mudou muito com a nossa presença. E a universidade deve se dobrar, né, nesse mês de março, as mulheres negras que tanto faz pela universidade. Então, a universidade nos faz muito, mas a gente, com a nossa ação, modifica, com certeza, o espaço universitário. Torna o espaço universitário mais rico e mais humanitário. É isso. Doutora Valdirene? Acho que teria Estou aqui, mas, em verdade, doutora, até pela questão do horário, eu creio que, de fato, não sei se Cidinha ainda está aqui conosco, Cidinha Raiz, seria outra integrante de coordenação que abriu câmera, mas não sei se ela ainda está conosco. Bom, em razão, né, da decurso aí de tempo, por gentileza, siga com essa excelência de mesa aí, com as nossas doutas professoras, docentes negras brasileiras. Que assim seja. E, então, esse evento, não é, Docentes Negras na Universidade, Excelência e Resistência, ele tem como objetivo discutir a situação das mulheres negras na docência do ensino superior, identificando as formas de acesso e permanência em um espaço estruturado a partir do racismo institucional. Teremos hoje como participantes a professora doutora Eunice Prudente, a professora doutora Sônia Guimarães, a professora doutora Mirte Cruz e a professora doutora, nossa querida amiga e companheira também, Maria Lúcia Silva. Né? E aí nós vamos dar início, falando um pouco, situando as pessoas que estão nos ouvindo, um pouco acerca desse tema, né? Então, o tema do nosso debate de hoje se faz necessário para comemorar o dia 8 de março, mas é extremamente oportuno para refletirmos sobre o dia 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Desta forma, teremos a oportunidade de discutir a interseccionalidade em um espaço de trabalho que tem, de forma geral,
que, de forma geral, ainda permanece branco, a universidade. No tocante às mulheres negras, a ausência de dados nos faz invisíveis, pois os dados nos mostram que no ensino superior, 83,9% são brancas e brancos, enquanto as professoras e professoras negras constituem 14% do total. Quanto desses 14 são mulheres negras? Não podemos identificar, né? Segundo a pesquisadora Azânia Maim Romão Nogueira, na Universidade Federal de Santa Catarina, existem apenas dados referentes ao gênero e não à raça. São 943 professoras, representando 39% do total docentes atuando no ensino interior. Mas, infelizmente, ela nos diz que não tem, né, o recorte racial. Todavia, a quantidade de professores negros em universidades federais cresceu 60% desde que a lei de cotas para concursos públicos foi aprovada em 2014. Com isso, a participação de docentes pretos e pardos no quadro total de mestres e doutores passou de 11,7% para 15,8% entre aquele ano de 2019. Se o ritmo de crescimento no período for mantido, tanto para docentes negros, para o total de professores, eles terão, né, nós, né, seremos 50% apenas em 2038. Então, a dificuldade, o problema é que a lei encerra a vigência em 2024, visto que o texto prevê que ela valeria por 10 anos. O Brasil tem uma dimensão continental, essa realidade foi reafirmada por uma reportagem exibida no dia 20 de novembro de 2020 pelo Correio do Povo. Na manchete explicita: só 3% das universidades têm equidade racial entre professores, concluindo que as cotas aumentaram o acesso de estudantes à instituição de ensino, mas falta igualdade entre os docentes. A partir dos dados do Censo de Educação Superior, o jornal Estadão fez uma reportagem, né? E aí ele analisa e faz suas análises considerando que a equidade racial na universidade, que possui proporção de docentes negros, pretos e pardos igual ou superior à de habitantes negros na unidade da federação em que está instalado. Nesse sentido, o Estado de São Paulo, que é formado de 40% da população negra, na sua melhor universidade do Brasil, de acordo com rankings nacionais e internacionais, não chega a ter 4% de docentes negros. Na realidade, apenas 3,8% dos professores se declaram negros. Dessa forma, segundo os critérios do respectivo jornal, a USP não tem equidade racial, segundo esses critérios, então, né? Segundo uma reportagem da Folha, algumas universidades, mesmo com as leis das cotas, permanecem totalmente brancas, como a Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre e das privadas da região do Contestados, né? Que pega Caxias e a Católica de Pelotas. Neste estado, apenas 6% dos professores são negros e negras. No Sudeste tem um aumento, temos 13%, no Centro-Oeste, 31%. Essa realidade se altera nas universidades do Estado do Norte, pois a Universidade do Amapá do Estado do Amapá possui uma equidade racial segundo esse critério. Dentre o docente, 90% são negros, enquanto a população do Estado tem 81% de pretos e pardos. Segundo o professor Benedito Cerezo, as cotas são um instrumento de justiça social, uma possibilidade, ainda que pequena, diante do dano irreparável causado aos negros, de amenizar a história vergonhosa. Outros especialistas apontam que a equidade racial na docência melhora o acolhimento dos diferentes tipos de alunos, enriquece a instituição,
para todos, como um ambiente mais diverso e traz mais temas e pontos de vista para a pesquisa. Nesse sentido, temos que nos debruçar em pesquisas que nos dê visibilidade. Onde estão as mulheres entre as mulheres brancas, né? Onde estão entre as mulheres brancas, as mulheres negras e os homens negros na universidade. Nós vamos dar início a esse debate, não é? Com a fala da professora Eunice, que é uma professora excelente, de excelência e de eficiência, é a humanidade e a humildade. Sendo a primeira, não é? Na USP, ela se reconhece, eu acho que é esse o seu maior currículo, entre nós, e nunca nos abandonou, professora, com o seu sorriso, com a sua elegância, com a sua educação e com a sua simplicidade. E agora, depois disso, que eu acho que é o que me cativa em você, tem o que me dá orgulho em você. Possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora doutora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, parecerista ad hoc da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, tem experiência na área de Direito, com ênfase em advocacia pelos direitos fundamentais, direito do consumidor, direito ambiental e direito administrativo, ministrando aula desde 1985 das mesmas disciplinas, além de teoria do Estado e direito constitucional. Como pesquisadora, tem analisado os seguintes temas: diferenças e desigualdades sociais, relações étnico-raciais, o negro na ordem jurídica brasileira, direitos coletivos difusos e individuais, homogêneos, advocacia pelos direitos humanos fundamentais, feminismo, participação popular e planejamento. E aí eu passo a palavra para você, querida professora. Bom, emocionada aqui, o currículo vai também por conta da idade, não é? Muito obrigada. Eu quero cumprimentar todas as pessoas por essa oportunidade, um fórum contra o racismo, e trazendo aqui as professoras, em especial as professoras negras, muito nos honra e realmente coloca as questões de racismo estrutural como pauta política importante nessa sociedade. Parabenizo o Ministério Público do Trabalho aqui da nossa região por essa preocupação e na pessoa, então, da procuradora, doutora Valdirene Assis, cumprimento o Ministério Público e também os demais doutores, pesquisadores, integrantes desse fórum que já foram aqui mencionados, né? Um abraço grande, um prazer em rever virtualmente a professora Elizabeth Pinto. Deu para perceber que nós somos amigas pelos elogios rasgados. Muito obrigada. Mas também cumprimentar a professora doutora Sônia Guimarães, do ITA, a professora doutora Maria Lúcia Silva, da FMU, a professora doutora Mirte Cruz, da nossa PUC de São Paulo. Eu sou realmente a primeira professora negra da Faculdade de Direito da USP, não de toda a universidade. O nosso tema aqui fala em resistência. Pois é, eu venho de uma família de trabalhadores sindicalistas. Meu pai metalúrgico, minha mãe tecelã. Eles se conhecem num movimento antigo chamado Juventude Operária Católica. Então, na minha casa, fomos desde criança levados, acompanhamos nossos pais a assembleias, algumas questões, ou muitas, políticas foram discutidas, e as crianças, na época, né, participando de tudo aquilo. A minha tia
irmã do papai, mais jovem, foi presidente nacional da Juventude Operária Católica, Ana Florência Romão, e ela dá nome a uma escola municipal na Zona Leste de São Paulo, na Vila Eutália, por um trabalho da Luísa Erundina, quando foi prefeita dessa cidade. Então, eu diria que eu tenho um berço muito construtivo, nunca fui enganada em nome de uma ou por uma democracia racial, não. Em casa sempre se discutiu muito essas questões e as mulheres da minha família, trabalhando nas fábricas e tal, tias, sempre muito... sempre tiveram voz, eu diria, aí na família e tal. Então, quando chego na universidade, por idade, eu estou com 75 anos, eu sou uma das últimas gerações de brasileiros que teve acesso a uma escola pública de qualidade. Nem mais inteligente, nem menos inteligente. A escola era libertadora, né? Era uma escola pública de qualidade e foi essa ditadura militar e o posicionamento do Brasil como satélite norte-americano, foi o governo norte-americano que impôs a toda a América Latina um novo método de educação, método Zaide, e que detonou, prejudicou muito a nossa escola pública. Então, quando prestei o vestibular, fui aprovada em Direito e fui aprovada em História também, mas isso não era algo mais ou menos natural. Na minha rua moravam, né, 2 jovens na época, um casal de irmãos, são os maiores oceanógrafos brasileiros formados pela USP, e estudamos na mesma escola pública, no mesmo colégio estadual. Isso, então, a resistência advém da educação, onde, quando se está consciente de direitos, a gente não desiste. Como conversávamos aqui antes de começar o evento, a discriminação racial, o constrangimento, a humilhação nos faz chorar. E devemos chorar, sim, mas deve-se denunciar, né? E nunca desistir. Esta foi a orientação. Na Faculdade de Direito, 300 e poucos professores, apenas 27%, né, dos docentes são mulheres, e apenas uma única negra, e agora sou professora sênior desde setembro do ano passado, né? Me aposentei, fiz aquele plano de trabalho com a universidade, sou professora sênior. E, para continuar aí resistindo, recebo, então, finalmente, né, na Universidade de São Paulo, os alunos cotistas, e eles já vêm participando politicamente de tudo, inclusive denunciando. Que direito é este? Eu não estou entendendo muito bem, não é? O direito que estou aprendendo. Eu não estou vendo a minha família no direito de família brasileiro. A questão, por exemplo, do concubinato, ele não existe só nas famílias negras, mas eu vi um aluno negro cotista levantar a questão. Falou, mas qual é o direito da concubina? Realmente, uma falha grave do nosso Código Civil de 2002. Ela ficou no limbo. Entre famílias brasileiras de todas as classes sociais, de todas as etnias, desde o Brasil colônia, esse sujeito de direitos à concubina. Humilhado, menosprezado, algo assim assustador. Agora, não é? Tem legislação até específica, né? O nosso judiciário tem que respeitar as partes, né, lá presentes e tal. Mas, né,
é verdade que há uma lacuna do direito, e o aluno, né, vem de uma outra cultura, então ele não tem qualquer receio, não tem vergonha, ele diz, não, mas a minha mãe é concubina, o meu pai não é casado com a minha mãe, é casado com uma outra pessoa, e eu estou vendo nesse estudo do direito civil a minha mãe invisível, a invisibilidade desse ser humano, isso para citar um exemplo. Depois, os alunos chegam com os seus relatórios, né, sobre essa audiência de custódia, essa grande conquista da cidadania brasileira, que adveio finalmente do Conselho Nacional de Justiça. Mas nos relatórios, aí alunos, né, brancos, negros, todos, né, denunciam o tratamento diferenciado para com o réu negro. E uma aluna ainda dizia, eu nunca vi nada semelhante. Tanto o juiz como o promotor deram vários conselhos, receberam com muito respeito uma acusada, até uma moça estrangeira, mas ela tinha o padrão global. Era uma moça loira. Ela estava sendo ali acusada de tráfico, etc., e recebeu muitos conselhos, que pela pouca idade dela, ela precisava refazer a vida dela, precisava voltar para a Espanha, né, porque ela era estrangeira, etc., etc. É claro que isso não está no Código de Processo, não é papel deles ficar dando conselhos. Para isso, deve o judiciário manter aquele profissional importantíssimo, né, que é o assistente social, o psicólogo também, para conversar com as pessoas acusadas. E aquela moça era merecedora de todo o respeito, inclusive dos conselhos, só que foi só para ela. Por isso que chamou a atenção. Aí vem em todos os relatórios esse fato. Olha, nunca tinha notado, nunca tinha visto, houve um tratamento diferenciado para aquela pessoa e os alunos, né? É a juventude revolucionando. Então, eu diria que a Faculdade de Direito, né, tem novas posições, né, inclusive a respeito do nosso direito. Estamos realmente num momento novo, né, acabou de assumir uma nova direção e essa nova reitoria já conversou com o fórum, né, de docentes negros da USP. Na Universidade de São Paulo como um todo, somos aproximadamente 130 professores. Entre mais de 3.000 professores que tem a Universidade de São Paulo, temos lá 130 pretos pardos, não todos, mas há esse fórum que levou pleitos ao novo reitor, aliás, até antes, né, das eleições, e já veio com a chapa vencedora da reitoria, já vem com a proposta, uma pró-reitoria sobre diversidade, né, que era um dos pleitos dos professores negros. Então, são poucos fazendo aí uma diferença. Eu vou parar aqui, eu sou muito faladeira, eu sei que precisamos e devemos ouvir aí todas as professoras. Então, há pedras no caminho, mas aí Fernando Pessoa, né, junto todas e construa um castelo. Ou do limão faz uma limonada, também já se dizia isso na nossa cultura, não é? Continuamos resistentes e lutando, e um momento como esse, de rever os rostinhos amigos, nossa, como é bom para a nossa caminhada. Muito obrigada, Ministério Público do Trabalho. Bom, eu agradeço a belíssima fala da nossa querida professora Eunice, não é? E nós vamos dar prosseguimento, mas a gente tem uma outra parte, que são uma parte de perguntas, para a gente fortalecer
esse debate maravilhoso. Então, eu queria agradecer a presença aqui, que está nos assistindo, né? A Fátima Silvia, Ana Caroline, Cristiane Pietri, que está nos ajudando aqui, né? E muitíssimo obrigada, Márcia Hipólito, né? Então, e o Gabriel Henrique, né? Que está aqui também, né? E vamos lá, e dando prosseguimento à nossa querida Sônia. Sônia, vai sair um livro agora, coordenado pelo professor Pedro Aguerre, e eu começo meu artigo com a sua fala no Bial. Então, eu queria dizer para você da sua coragem, não é? E começo o artigo sobre professoras negras falando um pouco sobre você, né? Então, a professora Sônia, além da coragem, né, e dessa espontaneidade, ela possui graduação em licenciatura em ciência, né? Duração plena pela Universidade Federal de São Carlos, um mestrado em física aplicada pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, que também é da Universidade de São Paulo, e doutorado PhD em materiais eletrônicos pela The University of Manchester Institute of Science and Technology. Atualmente, ela é professora adjunto 4 do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Tem experiência na área da física aplicada, com ênfase em propriedades eletroópticas de ligas semicondutoras, crescidas não sei falar essa palavra aqui, epitaxialmente. Atuou principalmente nos seguintes temas: crescimento epitaxial, camadas de telureto de chumbo, e antimonótono de índio por difusão, processamento, obtenção e característica de dispositivos fotocondutores e sensores de radiação infravermelha. Professora de Física Experimental do primeiro e segundo ano das engenharias elétricas, computação, estruturas de aeroportos, mecânica de aviões, aeronáutica e aeroespacial. Não é? Um monte de palavras aqui que eu não entendi nada, porque eu entendi tudo, né? Então, a palavra, minha querida, é sua. Então, você tem 10 minutos, professoras, 10 minutos iniciais, tá? Ok. Boa tarde, pessoal. É com prazer imenso que eu estou aqui. Eunice, querida, já estivemos em outra live junto, não é nossa primeira, não, né? Mirte, é um prazer te conhecer. Elizabeth, muito obrigada pelas tuas palavras, muito obrigada pelo convite. Gente, está bem legal estar aqui com vocês. E o Bial não foi questão de coragem. Ele fez uma pergunta e eu respondi. E tem mais, eu fui entrevistada pelo jornal O Dia, coloquei aqui o link para quem quiser ler a reportagem, que não é nada demais, e eu não menti nenhum segundo, mas agora o ITA me colocou, eu estou em sindicância interna, pelas coisas que eu disse no jornal. É verdade, eu estava lá, vi, mas eu não tenho prova, não tenho testemunha, quer dizer, agora eu estou com problemas. Mas essa é a minha vida dentro de uma instituição branca, masculina, né, do gênero masculino, militar, quer dizer, eu não podia ter escolhido o pior lugar para ir dar aula. E eles, como eu disse no Bial, me odeiam, e é definitivamente isso. Mas, segundo a minha advogada, eu não posso mais falar essas coisas, porque senão eu vou acabar ganhando outras sindicâncias. Então, não é questão de coragem, gente. Como disse a Eunice, tem que ser falado. Eu poderia denunciar, mas, para isso, eu teria que ter provas, testemunhas. Quem é que vai testemunhar a meu favor contra o ITA? Pensa um pouco.
nem aluno, nem ninguém que estava lá no lugar. Ninguém é louco de querer ficar do meu lado e depois não conseguir terminar um curso no ITA ou perder o emprego, enfim. Então, essa vida nossa nesses institutos, onde homem branco e militar é muito importante, é muito, mas muito, muito complicado. E não é questão de coragem, você tem que falar, porque senão, o que vai ser? Por exemplo, agora já tem outras professoras negras, e uma delas já foi vice-chefe do departamento e agora ela é chefe do departamento de humanas. Quer dizer, tudo que aconteceu comigo, de longe aconteceu, de jeito nenhum. Mas, por outro lado, ela não sai gritando por aí, sou negra. Em falar em sou negra, bom, minha descrição. Sou uma pessoa negra, de pele mais clara, cabelos loiros, crespos, hoje eles estão trançados, estou usando uma roupa colorida, estou usando um brinquinho que me representa, uma neguinha de cabelo loiro e toda de rosa, eu estou com algumas coisas rosa, atrás de mim existem várias plantas, é isso, não sei mais o que dizer para me descrever. Tenho flores no cabelo, é isso, me descrevi. Então, essa situação da gente, esse não ser bem, e tudo isso aconteceu comigo há 29 anos atrás. Eu entrei no ITA há 29 anos atrás, quando não existia ação afirmativa, não existia cota, nada sobre negro é lindo, nada disso. Eu simplesmente passei num concurso, só isso. Nada de, que legal. Não, muito pelo contrário. Não. Mas eu passei no concurso. Bem verdade que eu fui segundo lugar, mas o primeiro lugar não pôde assumir. Então, eu assumi. E eles não conseguem me perdoar por isso. Então, a vida da gente nesses lugares é realmente complicada. Eu estou falando da minha, no lugar que, como eu já descrevi. Mas colegas minhas negras em outras instituições dizem exatamente a mesma coisa. Ainda nenhuma muito novinha para ter entrado com ação afirmativa, ser contratada. Entrado com ação afirmativa na universidade, a maioria, bastante delas. Não, todas elas entraram na universidade pela ação afirmativa, mas foram contratadas, passaram no concurso para serem professoras sem nenhuma ação afirmativa. Passaram porque elas são muito boas, inteligentes, capazes, mas negras, e, portanto, vem toda aquela coisa em cima delas de que elas não são capazes, elas não são inteligentes. E elas estão lá resistindo, ganhando prêmios. Então, é isso, como está o tema da nossa fala. Resistência, insistência, como disse a Eunice, desistir jamais. O único resultado da desistência é o insucesso. Se você não quer uma vida bem-sucedida de jeito nenhum, queridinha, senta no sofá e vai assistir a sessão da tarde, que é mais fácil. Se você quer sucesso, quer ter sucesso na vida, quer conseguir tornar os teus sonhos realidade, trabalhe, lute, que você vai conseguir. É isso. Rápido, professora. Então, vamos lá. E aí, eu vou, então... Você pediu 10 minutos, eu ainda tenho 5 minutos, uso meus 5 minutos depois, então quando vierem as perguntas. Perfeito, querida, perfeito. E agora, então, eu não conhecia a professora Mirtes Cruz, e é um prazer imenso conhecê-la, não é? E aí, eu procurei um pouco os seus dados, as coisas que você faz, e parabéns pela sua construção, pela sua carreira acadêmica, né? E eu vou, então, ler o seu currículo, né? Então, a professora Mirte, não é Mirtes, não, é Mirte. Ela possui graduação em psicologia pela PUC São Paulo, ela possui mestrado também pela PUC e o doutorado também pela PUC, né? Só que em ciências sociais, né? Então, ela é uma PUCiana nata, né? E atualmente ela é professora assistente doutora do Departamento de Administração da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
possui certificado em formação de professores e formadores online, atua como psicóloga clínica e organizacional, que trabalheira, né? Consegue fazer de tudo um pouco. Ministra disciplina no MBA de marketing, cursos de recrutamento e seleção baseados em competências, treinamento e desenvolvimento, consultoria interna de recursos humanos, gestão de políticas sociais. Pesquisa temáticas ligadas à saúde do trabalhador, em especial burnout, qualidade de vida do trabalho, psicodinâmica do trabalho, gestão de pessoas, orientação profissional e de planejamento de carreira. Tem experiência na área da administração, com ênfase em política e planejamento governamentais, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, desenvolvimento sustentável e gestão de projetos sociais. Então, professora Mirthe, a palavra é sua, e a senhora também tem 10 minutos, né, para essa primeira rodada, né? Muito obrigada, professora Elizabeth, obrigada a todas vocês. Para mim, assim, é uma alegria enorme, uma honra. Eu fico com o meu coração aqui tão aquecido. E eu vou começar me descrevendo, também fazendo a autodescrição. Então, eu me chamo Mirthe, né? Na verdade, meu nome é um nome grandão, então não vou falar ele todo, basta Mirthe Cruz. É um nome baiano mesmo, né? Então, eu sou uma sertaneja, catingueira, né, do sertão da Bahia, região lá da Chapada Diamantina, dos Grotões de Serra. Sou uma retirante, estou aqui em São Paulo há muitos anos. Então, sou uma mulher preta, de cabelos aqui todo, né, grande assim, todo arrumado, enfim, fiz um penteado aqui para tentar ficar um pouco mais bonita aqui para vocês. E aqui atrás de mim tem uma estante cheia de livros, que é o lugar onde eu me sinto mais confortável no mundo, é perto de livro mesmo, né? Então, e aí a professora falou, né, é uma legítima filha da PUC, literalmente, sim, né? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente da grande maioria, porque eu entrei na universidade, quando eu pisei o meu pé dentro da PUC, que eu vim, então, da Bahia, eu percebi que eu não queria nunca mais sair daquele lugar. Só que eu pisei na PUC não como estudante, não como professora, mas como trabalhadora. Eu entrei no cargo mais baixo que a universidade possui, né? Eu me lembro, na época, era um cargo chamado escriturária. Hoje em dia não tem, a gente fazia concurso com datilografia. Naquela época, a gente datilografava e tudo mais. Então, essa entrada na universidade como trabalhadora me permite hoje ter um olhar muito crítico e acolhedor, né, ao mesmo tempo. Por que crítico? Porque eu vivo numa universidade de elite. Hoje eu ocupo a cadeira, sou diretora adjunta da Faculdade de Economia, Administração e Ciências Atuariais, Contabilidade. No entanto, vejo, ano a ano, a entrada muito difícil e a permanência cada vez mais difícil de estudantes pretos, pobres, indígenas, que entram com muita dificuldade e que, para a permanência nesse espaço de excelência e que não é à toa, se tornou um espaço cada vez mais excludente e um espaço que é construído também para expulsar a mulher preta, né, para expulsar um corpo diferente, expulsar o estudante indígena, a estudante indígena. Então, veja bem, é a partir desse locus que eu me encontro. E é muito complicado, é muito difícil. Então, aqui eu quero fazer só um pequeno recorte, porque o tempo é curto, para falar do sofrimento psíquico causado pelo racismo, sobretudo o racismo dentro de um espaço educacional. Porque todos os dias, cotidianamente, você ter que se reafirmar, ter que lutar por aquele espaço é de um gasto energético, de uma violência tremenda.
E isso eu estou falando como docente, mas também falo como estudante. Né? Então, a estudante negra, quando ela chega, o estudante negro, o estudante indígena, se reafirmar todo santo dia é algo muito desgastante. E o racismo está posto, e ele não é à toa, ele não é desavisado, ele é orquestrado com muita maestria para permanecer a universidade como um lugar branco, um lugar de privilégio. É para isso que ela foi formada, e é em cima disso que ela se ergue todo santo dia. Então, nesse sentido, a luta é realmente enorme. Agora, sem direito de desistir, sem direito de desanimar. Por isso, professora Sônia, é exatamente isso. É sindicância, é o que for, não importa. Segue lá, cabeça erguida e bora para a luta. Né? Então, é esse espaço de autoafirmação, esse espaço que produz impedimento. Agora, entenda que lá é assim. E o que você faz? Vai se conformar, fechar os seus olhos e tentar simplesmente só ver a partir dessa ótica? Não. Então, é luta, é resistência e é gritaria. Muita gritaria, dedo na cara e pé na porta. Né? Então, esse é o cotidiano de uma docente negra dentro de uma universidade privada, de elite, né, cujas mensalidades aí volta, digamos assim, por volta de R$4.000, expulsa, né, toda uma classe média também desse tipo de acesso, certo? Então, eu queria fazer minha fala nesse sentido, dizer que o sofrimento psíquico ele está posto aí. No ano passado, em 2020, na verdade, a universidade criou um serviço, a gente criou um serviço de atendimento à comunidade negra e indígena lá dentro da universidade, da PUC, para lidar com essa questão do sofrimento psíquico causado pelo racismo. E eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito assombrada com os efeitos produzidos pelo racismo, sobretudo numa questão de um adoecimento mental, na formação de traumas, e eu diria até de questões muito profundas, como um transtorno de estresse pós-traumático. Então, sim, o racismo adoece. Sim, o racismo produz sofrimento. E sim, a pessoa branca tem um compromisso na desconstrução desse mecanismo violento que açoita todo santo dia um corpo branco. E um corpo negro. Então, eu quero encerrar minha fala aqui para também não tomar tempo, sobrar tempo, um tiquinho para o debate. Eu falei que a senhora tinha mais alguns minutos, mas, enfim, eu acho assim, extremamente importante o que a senhora diz, né? Porque, enfim, eu acho que todas nós trazemos, né, uma experiência traumática e muitas vezes solitária, porque os homens negros, muitas vezes, não estão lá para nos apoiar. E eu queria só colocar aqui o meu apreço à professora Valdirene, porque nessa minha estadia na Unifesp, eu sofri horrores, e quem me recuperou, né, foi a professora Valdirene. Então, não existe uma irmandade entre as mulheres, mas existe uma colaboração amorosa e ancestral entre as mulheres negras, que a gente não encontra entre os homens pretos. Né? Então, a gente pode brigar ali, mas as mulheres negras estão mais próximas, muitas vezes, da gente e não foge à luta. Então, aqui, minha homenagem também nesse março, né? Dizendo o quanto a gente precisa dessa sisterhood, Black Sisterhood. Né? Então, isso é muito importante, e eu, de fato, adoeci, né? Porque existe o racismo, vai se misturando com o assédio moral, né? Eu acho que essa é uma questão importante. E aí tem a nossa querida, né, Maria Lúcia agora, que eu vou ler, né, e o currículo da Maria Lúcia, mas já
colocando para ela, porque nós vamos fazer um e-book que vocês vão estar, o e-book do fórum, né? E precisamos de uma jornalista. E aí eu acho que ela não está sabendo, mas assim, ela está sendo convocada para nos ajudar aqui agora, não é? Porque é nossa amiga do peito, e já que ela tem muita experiência nessa área também. Então, a professora Maria Lúcia, ela é doutora em educação, né, pela Uninove São Paulo, mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Então, aqui tem gente sempre que tem um pezinho na PUC São Paulo, e eu sou puquiana, porque de Campinas e também da PUC São Paulo. O doutorado foi lá. Graduação em Comunicação Social, Jornalismo, pela Universidade Federal do Espírito Santo. É jornalista e docente da Escola de Comunicação da FMU, FIAM, Centro Universitário, desde janeiro de 2012. Coordenadora do Núcleo de Estudos Étnico-Racial, NERA, da FMU, desde 2016. É criadora e editora da revista do MELA. Tem experiência na área de comunicação e educação, atuando também com pesquisa com os seguintes temas: jornalismo, gestão em comunicação, educação antirracista, e educação e rádio, né? Então, essa senhora com muita experiência tem que nos ajudar a preparar o e-book que vai contar um pouco da história das pessoas que têm participado desse. Eu não estou. Não é? Por isso que é importante. A senhora está ouvindo, professora? Ouvindo a professora Beth. Oi, você está ouvindo, professora? Professora Elizabeth, eu posso falar? Pode, mas então eu vou já passar a palavra para a senhora. Estava terminando de ler seu currículo, tá certo? Então, a palavra é sua. Oi, Beth. Oi, querida, pode falar. Eu posso falar? Pode. Ah, boa tarde. Eu fiquei sem som, eu não consegui ouvir e nem saber de vocês. Bom, muito obrigado mais uma vez, desculpa a todos. Eu tô pelo telefone, porque a internet da minha casa resolveu cair logo depois que a gente migrou para o outro sistema, né? Mas como a gente já está na luta, a gente já conhece, já sai com capa de chuva, guarda-chuva, já sai com tudo, galocha, com tudo dentro da bolsa, né? Então, vamos nós. Eu quero falar para vocês que é um prazer, mais uma vez, ter sido convidada pelo Fórum para participar de uma tarde de um evento de mulheres. Desde que eu cheguei em São Paulo, existem algumas coisas que não é diferente para todas nós, todas vocês já elaboraram bem, né, o que é ser uma mulher negra, numa sociedade violenta como a sociedade brasileira, o que é ser uma mulher negra professora, que tem que ensinar, educar as pessoas e compreender a sua luta cotidianamente dentro de uma sociedade como a nossa. E foi graças às mulheres que eu sempre tive de braços dados que eu estou aqui. Né? E como disse a professora Beth, também foi a doutora Valdirene e a professora Elizabeth Pinto que me ajudaram a me... Está parando. Estar aqui nesse momento, mais uma vez, podendo contar um pouco da minha história para os meus alunos, para os meus familiares, para os meus colegas, né, e para todos vocês que estão nos ouvindo. Ah, é? Será que voltou agora, Beth? Voltou. Posso continuar? Por favor. Posso continuar, Beth? Pode sim. Porque se estiver gravando, depois as pessoas vão ter acesso. Bom, a minha história, eu sou uma capixaba que veio para São Paulo, né, para fazer doutorado, para fazer mestrado primeiro, na PUC nos anos 90, depois eu vim, fiz doutorado, agora recentemente comecei na PUC, terminei no Uninove, no PPG com Uninove, né, e fiz um doutorado em educação graças à luta, ao apoio das mulheres da minha família, que sempre me apoiaram e sempre me colocaram
com coragem suficiente, cotidianamente, com coragem suficiente para enfrentar todas as questões advindas do racismo, né, da questão do sexismo e de todos os outros preconceitos que estão inerentes a essa sociedade. Mais uma vez, a possibilidade de estar aqui com vocês e relatando um pouco da minha história, e aí eu deixo espaço para que possam vir as... E aí, eu volto novamente à minha querida professora Eunice, né, para fazer uma primeira pergunta a você. E aí, eu vou fazer a leitura. Em 2019, a senhora deu uma entrevista ao Correio do Povo, afirmando que foi a primeira negra a se tornar professora da tradicional Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, na década de 80. Até hoje é a única. E aí a senhora coloca: sofri questionamentos racistas e tive de enfrentá-los. E só nos últimos anos vi as turmas ficarem mais diversas. Pelos corredores das universidades públicas é possível encontrar mais estudantes pretos e pardos, graças às cotas. No comando da sala de aula, porém, esse perfil ainda é raro. Nesse sentido, eu lhe faço a primeira pergunta, né? Diga-nos o que a senhora teve que enfrentar junto aos colegas, aos alunos, e quais as estratégias de superação utilizada pela senhora. O microfone está fechado. Pois não. Eu, como a professora Mirti, fui escriturária da Universidade de São Paulo. Eu também fui secretária no Departamento de Oceanografia e depois da própria Faculdade de Direito. Eu fui secretária do departamento de onde hoje eu sou professora. Então, também comecei assim, né? Então, veja, eu, por ser aluna, ter feito todo o curso, lá conhecia muito bem a universidade, e lá destaca-se, né, o professor Dalmo de Abreu Dallari, uma pessoa que segue uma teoria de direitos humanos, mas que se dispõe a enfrentar todas as formas de opressão. Então, quem foi aluno, muitas, né, gerações foram alunas do professor Dalmo de Abreu Dallari, inclusive eu, então, eu aprendi que quando nos apresentamos, atuamos como advogados, defendendo discriminados, é contra todas as formas de opressão. Então, o fato também de ser razoavelmente politizada e de já vir de família trabalhadora, onde as mulheres falavam muito, trabalhavam fora, discutiam, né, com os maridos, com os parceiros, isso acho que me ajudou muito, né, a qualquer tipo de enfrentamento. Por quê? Porque eu integro um povo, sou cidadã, eu tenho direitos, e é por essa via que eu vou enfrentar todo e qualquer tipo de discriminação. Mas também acho que dei um bom exemplo quando, né, na minha própria escolha mesmo de pesquisa, eu já fui pela criminalização da discriminação racial. Então, eu me tornei mestre em 1980 e a minha dissertação de mestrado tinha essa tese, né, mostrando, né, que o Brasil, né, foi antes de 88, então o Brasil não considerava, né, um ato jurídico ofensivo grave, ou seja, crime, as formas de discriminação racial. Foi um trabalho difícil, sob orientação do professor Dalmo de Abreu Dallari, porque quando a gente observa o chamado mínimo ético na sociedade, nós vamos ver que toda e qualquer sociedade coloca nesse mínimo ético seus valores.
e aí protege via o direito. E, em determinadas situações, aplica penalidades, por exemplo, né? A pena de prisão, em alguns países, aí tem até pena de morte, porque é o que aquela sociedade considera o mínimo ético. O que eu questionava entre todos nós brasileiros, que a dignidade do cidadão negro não estava nesse mínimo ético. Não era considerado uma falta grave, era mera contravenção penal, e aí ia se discutindo, etc. Então, quando você está nessa posição de discriminado e você vem com essa tese, você desmonta a outra parte. Ela é obrigada a te respeitar. Mas volto a dizer que não estava aí pelas mãos, né, de um grande jurista brasileiro. Quando foi o meu doutorado, eu tinha passado pela advocacia na Implaza, eu trouxe a questão da migração, né, interna. Aí já era final da década de 1996, né, ainda presente a migração interna e a metropolização de São Paulo. E aí nós temos um outro tipo de discriminação que é de origem, ainda muito presente, infelizmente, em São Paulo, né, e em outros locos aí do Brasil. Eu vim com essa questão. Então, eu me voltei na minha pesquisa para direitos humanos e chamando atenção para as formas de discriminação que desmonta a outra parte. Ela pode vir com o narizinho para cima, mas é isso que eu vou dizer para ela. Seja um aluno, seja um professor. Acho que isso, né, também me ajudou muito a impor um respeito à minha pessoa, a minha docência na Universidade aí de São Paulo. Já acabou meu tempo? Eu sou tão faladeira, preciso me policiar aí. Acho que o seu está desligado, Beth. O tempo para respostas é mais curto, é 3 Não. Pois não, olha, era o que eu tinha a dizer, realmente. Tá, ok, querida. Mas também a gente não quer, né, perder, porque a gente começa a ouvir e quer continuar ouvindo. É uma coisa mesmo, né? Então, professora Sônia, uma pergunta para você agora. Né? A sua presença no programa do Pedro Prial foi marcante. Inspirou outras mulheres brancas e negras a se posicionarem com clareza diante das opressões. Sua fala foi levada ao ar no dia 10 de maio de 2018, no programa Bial, transmitido pela Globo. Foi uma explosão de coragem e determinação. A senhora fez várias denúncias que expressam a realidade silenciada de muitas professoras negras espalhadas, né, espelhadas nas diversas universidades brasileiras. Corajosamente, você pontuou: eles, professores, alunos, me odeiam. Esse ódio se expressa no racismo cotidiano, ao ter que afirmar sua autoridade diariamente, a cada dia, a cada minuto, a cada correção, a cada nota baixa. Diante disso, nos diga como tem se dado o relacionamento institucional a partir dessa declaração. Péssimo. Até hoje, já estamos em 2022 e eu ainda tenho alguém nas minhas costas, porque, sabe, os meus alunos, tem aluno que chega na escola, entrou no vestibular, primeiro dia de aula, sabe, porque eles já sabem quem eu sou. Não somos nós que a odiamos, é ela que nos odeia. Para um aluno que eu nem dei aula ainda, eles só sabem da minha fama, mas eu nem dei aula. Ele já chega, quando nem na aula, isso no segundo semestre, já com o pé atrás. Ela nos odeia. Os meus colegas me consideram uma idiota, no sentido que, quando eu tenho trabalho para apresentar em congresso,
o ITA não permite. Não tem recurso para você. Se você não apresenta o trabalho no Congresso, você não publica. Você não publica, você não tem direito à progressão profissional. Agora, ok, e nenhum grupo me quer como pesquisadora junto com eles, nem pensar, nem louca. Não, ela é realmente uma incapaz. Mas com essa minha fama de ser a primeira professora, primeira doutora com física no Brasil, eu sou muito famosa no resto do Brasil, e tá assim, mas no resto do Brasil eu sou muito famosa. E eu dei uma palestra no Instituto Federal de Volta Redonda, e a Pamela, uma garota, se apaixonou por mim e ela me convidou para ser a orientadora dela na iniciação científica, num projeto lindíssimo dela. Eu só sou orientadora. Mas eu fui pedir uma bolsa de iniciação científica para ela. Resposta: não, porque ela não mandou um documento que eles não tinham pedido. Falei para ela, Pam, arranja tal documento para a gente conseguir. Não, agora já é tarde demais, ela não entregou o documento. Aí eu falei, mostrei lá, não, vocês nunca pediram esse documento. Ah, não importa. Enfim, ela não conseguiu bolsa. No ano seguinte, aí parei, não pedi mais nada. Aí o chefe do departamento fez, não, Sônia, continua pedindo. E aí eu pedi num outro ano para um projeto lindíssimo do Instituto da Universidade Federal do ABC. Resposta veio, é um projeto de iniciação científica, aluno de graduação. Não é mestrado nem doutorado. Resposta: um projeto muito imaturo. E, de novo, não consegui bolsa de iniciação científica. Se eu não tenho quem me oriente, se eu não consigo participar dos congressos para publicar, para apresentar os meus trabalhos, não tenho publicação. E agora, portanto, fica muito difícil a minha progressão profissional. E, devido a essa história de ser famosa, eu dou de cerca de 100 a 200 palestras, agora lives, né, para todo o Brasil no período de 2 anos, que é o período que eu tenho para minha progressão profissional. Bom, a partir da minha última progressão, essas palestras que eu dou, que não são de física, né, porque você viu, né, tudo o que eu faço, não é todo mundo que vai entender o que eu vou falar, o que eu faço. Então, o que eles querem saber? Da minha trajetória, da minha luta contra a discriminação racial. Eu tenho uma advocacia de incentivar meninas negras ou não negras para virem para as ciências exatas, física principalmente, mas químicas, engenharias e todo mundo. Então, eu dou muita palestra nesse sentido. Bom, a partir dessa minha última progressão profissional, essas palestras nesse nível valem 0,0,0. Quer dizer, a 100, 200 palestras que eu tenha dado, vai valer 1 ponto, 2 pontos, 3. Não vai valer para a minha progressão profissional. Só que agora eu estou em progressão profissional e eu tenho uma patente. Eu descobri uma técnica para produzir sensores de radiação infravermelha. Então, eu tenho uma patente. Então, com essa patente, agora eles não vão poder me impedir de progredir, porque patente é uma coisa realmente muito importante. E para vocês terem uma ideia como a coisa é no ITA, quem deveria me entregar essa patente seria o reitor, porque é muito importante ter uma patente. Então, houve uma cerimônia para entregar uma série de coisas para uma série de pessoas importantes no ITA, e o reitor deveria me entregar a minha patente. Vocês foram convidadas para o evento? Assim fui eu. Eu não fiquei sabendo. Depois vieram me parabenizar. Sônia, meus parabéns, saiu a tua patente. O que aconteceu? Você não foi receber tua patente. Aí eu fui olhar lá, realmente meu nome estava na lista, mas nunca me convidaram. Portanto, até hoje eu não tenho papel. Já tenho a patente eletrônica, bonitinha, mas o papel eu não tenho. Respondi essa pergunta para vocês. Eu ganhei um prêmio, professora emérita, guerreira da educação, dado pelo CIE e pelo Estadão. Sou a única professora negra a receber esse prêmio. Em 23 anos, 3 professoras só me receberam, o resto tudo homem. Eu sou a única negra e a única do ITA a receber esse prêmio. Você deu os parabéns para mim? Você mandou um e-mail, Sônia, meus parabéns, que bom. Assim recebi eu. Quer dizer, essa é a minha vida no ITA. E agora eu estou sob sindicância do que eu falei em um jornal. Quer dizer, perfeito, a minha vida lá é um mar de glórias. É isso. Bom, professora, eu espero, e eu acho que existe uma questão da justiça, não é? Que é muito importante, né?
E eu acredito muito também na justiça divina, e a gente passa por isso também. E outra coisa, que Epicuro diz que a melhor das virtudes é a prudência. E eu ouso discordar desse nobre e potente filósofo. A melhor das virtudes não é a valentia, é a coragem. Então, você tem para mim a melhor das virtudes, não é? Segura na mão de Deus e vá com coragem, né? Que eu acho que a vida é assim, para a gente, né, avançar, né? E aí, tenho agora uma pergunta para a nossa querida professora Mirtes, né? E eu acho que na sua fala você pontuou um pouco isso, mas eu acho que agora você poderá falar com um pouco mais de detalhes. O que é ser uma mulher negra na PUC como professora e ocupando cargos de alta gestão? Né? Porque eu sei que você tem se dedicado ao estudo da gestão e da alta gestão. Por favor, professora Mirtes. Eu somaria ao coro da professora Sônia, é de uma solidão enorme também, né? Porque você não tem ali interlocutores para partilhar, né? Mas, assim, eu prefiro olhar também por um viés de uma responsabilidade que eu tenho de tentar abrir caminhos para que, efetivamente, nós vamos fazendo trabalhos nesse sentido. Então, a iniciação científica é a menina dos olhos. Assim. Pegar essa garotada, as mulheres pretas, jovens que estão chegando e, de algum modo, trabalhar com elas e seguir adiante. E porque a questão do poder é uma questão muito difícil de trabalhar, né? Você tem ali pactuações e tem o código, e aquilo que a professora Cida Bento chama de pacto pela branquitude, que é muito evidenciado na questão do poder. Então, eu diria assim, é muito difícil, mas também a gente já tem uma técnica para lidar com isso. A gente já entendeu quais mecanismos, né, e como fazer a mobilidade, para que você também não fique congelado ou, de repente, não consiga fazer muitas coisas. Perfeito, professora Mirte. Então, eu vou voltar, porque a professora Maria Aparecida, eu acho que teve alguma dificuldade e caiu. Então, eu vou voltar para a professora Eunice e vou fazer a pergunta para a professora Eunice, a segunda pergunta. Professora, como a professora avalia as cotas em contexto governamental reacionário? A senhora acredita que possa haver uma estagnação de nossas propostas e avanço da nossa diminuta representatividade no espaço acadêmico? Prezada Elizabeth, prezadas professoras, não é? É verdade que, infelizmente, estamos num momento de retrocesso, sobretudo observando o governo federal. Mas acho que o compromisso brasileiro com as cotas tem mais de 50 anos, não é? Porque o Brasil ratificou a Convenção contra todas as formas de discriminação racial em 69. Em 2019 fez 50 anos. E lá há referências a medidas especiais que os estados, né, que os países, podem e devem tomar para proteger, para incluir pessoas e grupos que permaneceram prejudicados, excluídos no desenvolvimento, principalmente por atos discriminatórios e tal. Então, o Brasil já tinha esse compromisso, e aí é algo que ocorre muito entre nós. O Brasil pousa de democrático no exterior, ele assina lá, inclusive, às vezes, ratifica compromissos aqui, e nós, os cidadãos brasileiros, nem sabemos. Então, graças
ao trabalho jurídico do professor Joaquim Barbosa, antes de ser ministro, do professor Cabelleiro Nanga, de outros estudiosos, é que começamos a tomar conhecimento das políticas de ações afirmativas. Este ano, 2022, o governo federal ratificou uma outra convenção internacional, essa da OEA, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, novamente, é afirmada nessa nova convenção aí dos Estados americanos a necessidade aí já uso o termo mesmo, política de ações afirmativas, o Bolsonaro ratificou em fevereiro de 2022. Então, é direito brasileiro, mesmo que o DEM e outros levem várias leis ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal dizer é constitucional, sim, né? Que é. Por outro lado, no caso das cotas para os vestibulares, nós temos o Estatuto da Juventude. O povo, em geral, conhece mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas o Brasil tem uma lei específica sobre a juventude, que, entre nós, é dos 18 aos 29 anos. E esta lei, né, o Estatuto da Juventude, diz que é direito do jovem brasileiro, né, ser incluído mediante política de ações afirmativas, sobretudo no ambiente escolar, sobretudo no âmbito da educação. Então, esse direito está plasmado numa lei nacional, a gente até chama de federal, mas ela chega para todos os municípios, para todos os estados brasileiros e para a União. É o direito do jovem brasileiro estar lá. Como é que você vai agora? É verdade que as leis se referindo às cotas nas universidades são temporárias, né? Então, se chegou os 10 anos, o fim dessa lei, vai ter que criar outra, porque esse direito já está plasmado lá. Essa é a minha tese. Eu estou, nesse momento, secretária municipal de Justiça aqui no município de São Paulo. Mas fui convidada e também já aceitei integrar, né, a Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Federal. E essa é a tese que eu estou levando para lá. Se uma lei chegou ao final, vai ter que ser criada outra, porque o direito está no Estatuto da Juventude, que é hierarquicamente superior a todas essas leis. Essas leis, na verdade, estão especificando o que está no Estatuto da Juventude. Não pode ser assim, terminou. Não é bem assim que vai funcionar. Teria que ficar até comprovada a inclusão nas universidades dos estudantes negros, e mais do que isso, como fica o direito que está garantido no Estatuto da Juventude. Então, precisamos ter, nesse momento, olhos muito abertos, estarmos todos muito atentos, porque é visível, então, né, que o governo federal promove, em certos momentos, retrocessos em direitos conquistados, só que ele nos alcança num outro momento. No momento em que estamos avisados e despertos quanto aos nossos direitos. O movimento negro cresceu muito, ele foi iluminado pela ação de mulheres intelectuais negras. Então, ele também não é o mesmo de décadas atrás, não. Vamos estar aí muito despertas, muito presentes, né, para defender o direito, né, as medidas especiais, as políticas de ações afirmativas para a nossa juventude, porque a nossa juventude é o nosso futuro. E ela vai precisar, sim, estar em especial nas universidades públicas. Perfeito.
Então, muitíssimo obrigada pela sua resposta e por nos iluminar, que assim, a gente sempre tem muito medo e às vezes a gente acaba sendo um pouco pessimista, porque eu que estou na UFBA, então você tem as ações afirmativas, mas quem dá sustentação para essas cotas existirem é o PNAS, que não é uma política, né? É um programa e que ele tem tirado dinheiro, então muitos dos alunos acabam desistindo, passam necessidade, então é uma tristeza, porque a felicidade, para mim, ela é coletiva, né? Então, nós passamos momentos muito felizes, né, com as pessoas tendo o mínimo, né, para a sua sobrevivência. Né? Então, a professora tinha saído, porque eu acho que deu alguma dificuldade aí com a internet dela, mas então eu vou retomar agora a professora Maria Lúcia com a sua primeira pergunta, professora Maria Lúcia. Então, eu quero que a senhora nos responda. Como as ações afirmativas têm impactado quantitativamente e qualitativamente a produção de conhecimento em jornalismo a partir da ampliação de vagas para as pessoas negras também nesse mercado? Muito obrigada, e realmente eu não consegui resolver meu problema de internet, mas estou conseguindo falar aqui com vocês. Bom, quando eu olho para a comunicação social, principalmente para o jornalismo, eu posso citar 2 exemplos. Primeiro, que de 2010 para cá, com o número de alunos negros que foi possibilitado pelos programas de ação afirmativa, de financiamento, nós tivemos um número grande de alunos negros nas salas de aula. Eu estou nessa instituição que eu trabalho, FMU, FIANFAN, Centro Universitário, desde 2012. Então, eu cheguei no auge dessas ações afirmativas, e as salas de aula, eu tinha 20, 30, o que eu não vi na minha época, nem como aluna, nem como professora, na UFES, lá no Espírito Santo, quando eu fiz meu curso de jornalismo, que éramos em 3 alunos, dentro de um centro que tinha comunicação, tinha direito, tinha serviço social e psicologia, e quando eu fui professora nessa mesma universidade, quando eu voltei do programa de PICD, que era um programa de incentivo aos novos professores, docentes da universidade pública, que eu fui indicada para a Bolsa na PUC por esse programa, e voltei, fiquei 2 anos como professora docente nessa bolsa, né, devolvendo os trabalhos que eu realizei com o meu mestrado, e depois fiquei mais 2 anos, e mais 2, e acabei ficando 8 anos como professora substituta lá na Universidade Federal do Espírito Santo. E nesse tempo todo, eu vi crescer na universidade pública, mas crescer de 1 para 3 alunos negros. Quando eu cheguei em São Paulo, na universidade privada, e no auge desse processo do FIES, do ProUni, e todas as outras bolsas, até mesmo as internas, eu vi crescer um número muito grande de alunos da minha área, mas não só na minha área, eu via nos corredores da FMU alunos de vários setores, né, e alunos negros. E outra coisa que eu posso situar foram os trabalhos de conclusão de curso, que eu passei a ver, junto com os meus colegas, as temáticas desenvolvidas. Porque logo que a gente entrou na universidade, mesmo não tendo ainda um núcleo de pesquisa, que é o NERA, que a gente só formatou em 2016, antes disso, como professora orientadora de iniciação científica e de trabalho de conclusão de curso, eu vi essa temática se alargar, os alunos terem coragem de enfrentar, né, na primeira leva de alunos, que eles não se reconheciam como negros, e como se reconhecer como negros. Eu lembro que várias colegas foram dar palestras para mim, minhas colegas de núcleo de mestrado, professora Josi, da PUC, que tinha sido minha professora aí no doutorado, quando eu voltei, meus colegas do grupo da professora Terezinha, né, vieram e me fortaleceram dando palestra. Então, vieram para as bancas, a Ruth Reis é uma que até hoje frequenta minhas bancas, a Camila Vieira. Então, todos os meus colegas me fortaleceram nisso, e a gente foi podendo e potencializando o debate dentro da instituição e vendo isso crescer. Mas foi no Intercom, nos últimos eventos da área de jornalismo,
que eu vi esse crescimento e meus colegas do Brasil inteiro falarem dessa potencialidade que foi o financiamento e as ações afirmativas também nas regiões que eles atuam. Então, colegas do Brasil inteiro falando das instituições privadas e públicas, o quanto que esses alunos foram sendo encorajados pelos núcleos, pelos debates produzidos, até mesmo, né, pela regulamentação do governo, que pediu que os temas transversais fizessem parte das aulas e das disciplinas. Tudo isso fortaleceu os alunos para que eles pudessem, então, escrever a sua própria história, escrever a história do feminismo, escrever a história das mulheres negras, das suas famílias, se reconhecerem enquanto negros, né? E terem o debate do colorismo. Então, tudo isso fortaleceu a ponto de 2016, quando eu terminei meu trabalho, criar o NERA dentro da FMU. E vi outras instituições também criarem grupos de estudo para fazer leituras específicas. Então, quando a gente vai para um organismo como o Centro de Pesquisa da professora Roseli Fígaro, lá no ECA, que vai trabalhar justamente os profissionais de comunicação, como que eles estão no mercado e quem são eles, a gente viu nas últimas 2 pesquisas que houve um crescimento. Hoje eu tenho, pelo menos, aqui na cidade de São Paulo, 4 alunos que estão dentro de organizações de veículos de comunicação que passaram pelas nossas salas de aula, né? Então, a gente viu que não houve o crescimento, o mesmo crescimento que houve de professores, docentes negros dentro das instituições, que foi percentuais muito baixos, mas assim mesmo, percentuais que dobraram diante daquele cenário que nós tínhamos antes de 2010, né? Então, hoje a gente vê esse mesmo percentual também nos veículos de comunicação, de 13%, né, nos últimos 10 anos, de um crescimento de 13%, nos últimos 10 anos de profissionais negros dentro dos veículos e também de alunos dentro das salas de aula. Então, eu acho que eu fui muito lerda nisso, mas eu queria só complementar com uma situação que foi recentemente, em janeiro, o Antônio Risério fez um texto, e 183 jornalistas assinaram um documento dentro da redação da Folha de São Paulo, contrário àquela postura do Risério, a publicação do texto do Risério. Então, eu acho que ter jornalistas, né, que sejam um mínimo, mas dentro das organizações, esclarecendo o papel, né, e potencializando o discurso, tem ajudado a fortalecer e a trazer nossos alunos com mais coragem para enfrentar esse debate no cotidiano. Acho que eu demorei muito, Beth. E a tua internet foi 100%, não reclame mais dela. Minhas irmãs que me salvaram. Deu certinho. E aí, gente, eu vou, então, talvez não dê tempo de a gente fazer as 3 perguntas, mas a professora Sônia já respondeu a segunda, então eu vou para ela, para a terceira. Você leciona em um curso imperial. Aliás, existem os cursos imperiais, Direito, as exatas, não é? As engenharias todas, Física, e a Medicina, são os cursos imperiais, né? Sendo assim, quais são os desafios que você tem encontrado para inserir a temática étnico-racial nos cursos que você leciona? Existe uma disciplina obrigatória no curso que faça essa transversalização? Você enlouqueceu, queridinha? Não é nem para eu estar ali, que dirá falar de qual... Se eu disser para eles que a engenharia foi criada na África, eles vão botar uma camisa de força em toda mim, né? E vão me prender de louca que sou, porque imagina, a engenharia elétrica, há 10 mil anos, os africanos, os egípcios, já sabiam diferenciar e separar água usada, esgoto. Mentira que a descarga, né, a descarga foi inventada na Inglaterra, não. Já existia descarga há 5 mil anos na África. E soma, se eu disser isso para esses menininhos, eu vou presa, sabe, presa, literal. A professora está querendo dizer que a África é mais inteligente do que nós. Nem, sabe, eu não posso nem ter uma ideia. E deixa eu te dizer,
Eu tenho uma palestra lindíssima sobre tudo, astronomia africana. Eu só não achei ainda física africana. Mas, bom, não achei, mas os ifás e os orixás estão me ensinando a física africana. Ainda não me adentrei muito, porque eu tenho que estudar filosofia, ifá e orixá. E filosofia é um porre, eu não aguento. Vocês que são de humanas, vocês gostam dessas coisas. Mas filosofia ninguém merece. Não consegui ainda, mas eu estou me esforçando. Mas, em soma, medicina. Sabe, não vieram marcianos lá de Marte para construir as pirâmides. Foram africanos, e se são africanos, eles são negros que construíram. E de uma tecnologia que até hoje nenhum engenheiro no mundo sabe como que elas foram construídas. Não existe possibilidade. Agora, com guindastes e tudo mais, é facilésimo, mas os guindastes não existiam há 6, 7 mil anos atrás. Então, se eu disser, eu digo isso para o Brasil inteiro, né? Tem gente que me chama para eu dar essa palestra, mas se eu disser isso para os meus alunos, eu vou presa, meu amor, eu vou presa imediatamente. Então, não existe uma matéria específica, nunca vai... Bom, não vou nem dizer nunca vai existir, porque ano passado entraram 17 meninas e até 1993, elas não podiam nem prestar vestibular. E o ano passado entraram 17, e eu conto pelo menos umas 3 neguinhas, mas não posso falar isso, senão eu vou ter outra sindicância. E esse ano entraram 10, e eu contei pelo menos uma neguinha. Então, as coisas estão mudando no ITA, talvez daqui uns 100 anos, ele completou 70 anos, 72 anos o ITA completou esse ano. Talvez daqui mais 100 anos as coisas fiquem mais coloridas naquele lugar. Ah, e descobri um professor. Quem está cuidando da minha sindicância é um professor negro. Eu nunca soube que tinha um professor negro lá dentro. O reitor já tinha me falado, e eu falei, quem é? Me diz o nome. Ele não me disse, eu nunca vi esse professor. Agora ele foi lá na minha sala me entregar a documentação que eu estou sob sindicância. E deixa eu só responder um pouquinho da resposta 2 que você me perguntou. Por que depois de 29 anos eu ainda sou professora adjunta 4, pedindo para ser professora associada agora na minha próxima progressão profissional? Cruzemos os dedos, vamos ver se eles vão me aprovar. No meu 3º ano de ITA, professora, doutorado na Inglaterra, PhD, concurso, aprovada em concurso, no meu 3º ano, entrou na minha sala um colega de trabalho com 12 avaliações. Eu dava aula para 120 meninos, não podia entrar menina ainda. Eu dava aula para 120 meninos. Ele entrou com 12 avaliações desses 120 meninos, que nessa avaliação estava escrito que eu não sabia física, 1º ano, 2º semestre, os meninos sabiam já todo o meu conhecimento, que eu era a pior professora do mundo, 2º semestre, 1º ano do ITA, eles já conheciam todos os professores do mundo, e que a minha roupa chamava muita atenção para o meu corpo. Em outras palavras, eu tinha que tirar minha bundinha, deixar minha bundinha aqui em casa e dar aula sem bunda. Por causa dessas 12 avaliações com essas coisas escritas nelas, eu fui expulsa do ITA. Eu fiquei fora do ITA por 13 anos, com publicações no exterior, no Brasil, invenção. Nenhuma dessas publicações, agora a invenção talvez seja considerada para a minha promoção, mas nenhuma dessas publicações, porque para você ganhar a promoção, você tem que publicar, ok? E outra, eu não estava dando aula, porque afinal de contas eu fui expulsa, como é que eu vou dar aula se eles me expulsaram? Nada dessas coisas que eu fiz nesses 13 anos, todas essas coisas que eu fiz nesses 13 anos, valeram para uma única promoção profissional. Por isso que, com 29 anos de ITA, eu ainda sou professora adjunto 4. E quer saber? Se eu fosse titular, que eu já merecia por tudo aquilo que eu fiz nesses 13 anos, de novo, eu ia ser a primeira professora titular em física do Brasil. Tem só um professor titular. 2. Não, um só. Professor titular em física negro, na UFRJ, e eu seria a primeira. Mas não, eles estão fazendo de tudo para que eu não seja. É isso. Então, professora, eu acho que na pergunta que eu vou fazer para a professora Mirth,
Eu acho que em uma solidariedade entre mulheres, porque você pode ser convidada para fazer parte de outros programas, né? Como colaboradora, isso conta ponto. Então, você tem todo o status e tem toda a competência para dar aula no mestrado, no doutorado, né? E a gente vai tentar ver isso, porque, né, com os meus colegas da UFBA também e tal e tudo. Mas, enfim, seu Serafim, eu acho que a PUC poderia ser um caminho, professora Mirte, por favor, né? Então, porque eu sei que também lá, né, na PUC tem muitas coisas boas, né? Mas a gente sempre fica em segundo lugar, né? Eu tinha os livros, tudo quando fui fazer um concurso para substituta na PUC, no serviço social, a outra não tinha livros publicados, né? Mas eu fiquei em segundo lugar, né? Segundo lugar com uma vaga só é mesmo que o 10º lugar, né? Não importa. Ah, mas você ficou em segundo, né? E aí, se teve outra chamada, nunca me chamaram. A sorte que teve concursos públicos e outros, né? Mas o que quero lhe perguntar, minha querida Mirte, é isso. Como as ações afirmativas têm sido pensadas, né, na PUC São Paulo para ampliar o quadro de professores negros e negras? Como elas têm sido pensadas, né? Pelo menos para convidar aquelas uma para, né, os cursos de pós-graduação. Então, essa discussão chega muito recente, eu não sei se vocês se lembram, mas um marco importante foi quando houve, então, a ocupação do prédio da Perdizes por parte dos estudantes em função da questão da professora Márcia Eurico na Faculdade de Serviço Social. Foi um momento em que publicizou-se, então, os alunos ocuparam a universidade e tomaram essa pauta para si, já reivindicando a contratação da professora negra, né, Márcia Eurico. Por ocasião daquele fato, houve, então, né, desencadeou-se, então, uma discussão muito importante nos conselhos com relação às ações afirmativas para a contratação de docentes negras e negros. Efetivamente, essa pauta não andou, ela não conseguiu se transformar em realidade, eu diria. Então, essa é uma reivindicação nossa. A gente tem sido uma grande pedra no sapato em todos os conselhos. Se me der 1 minuto de fala, eu vou falar disso. Então, eu me tornei, assim, a chata mala. Mas me deu 1 minuto, eu vou falar disso. Me deu 1 minuto, eu vou lembrar desse assunto. Pode falar, sei lá, está perguntando sobre outro assunto. Eu vou conseguir enfiar esse assunto no meio, de algum modo. Então, eu diria assim, é muito lento, muito tímido, mas a gente está lá, brigando. E foi interessante porque esse ano, a abertura, né, da Semana Preparatória Pedagógica, o tema foi esse. Né? Um dos temas de abertura foi a questão mesmo de inclusão de docentes negras e negros. Então, eu acho que também já é um movimento no sentido de pensar efetivamente como colocar em prática, né? Mas, por enquanto, a última vez que a gente contou, não éramos nem 10, num total de 1.200 e poucos. Não éramos 10, isso somando homens e mulheres. Bom, é uma questão a ser pensada, é uma questão muito triste, mas, assim, como colaboradores, e no caso da professora Sônia, eu acho que o Departamento de Física poderia, engenharias, poderia convidá-la, sim, para ser uma professora colaboradora, para que ela pudesse ter os seus orientandos, não é? E ter as suas progressões, né? E poder ter suas iniciações científicas pela PUC, porque é a PUC que ia ganhar. É a PUC que ia ganhar. Não tenho dúvidas. Com uma professora maravilhosa dessa. Então, eu acho que nós atrasamos, e as pessoas vão cansando também, e tal, e tudo. Então, eu não sei, eu vou fazer um acordo com as senhoras queridas para não explorá-la tanto. Então, eu posso seguir assim, mas também posso pedir para vocês voltar, não é? E vocês irem falando e fazendo a sua fala final.
que a senhora acha, professora Eunice, da gente seguir desta forma? Eu passo, então, a gente teria 2 propostas, mas nós atrasamos, vocês estão aqui há muito. Então, eu passaria a palavra para vocês e vocês falariam o que vocês quisessem e a gente já ia fechando o nosso evento maravilhoso. Perfeito. Perfeitamente, acho que pode ser assim. Pode ser assim? Então, eu vou dar 3 minutos para cada uma, mas aí, assim, se a pessoa quiser também falar um pouquinho mais, eu também não vou cortar, né? Porque eu estou falando com as minhas mestras, então, queridas, e eu não posso ficar cortando, eu não vou cortar. Mas, então, é a fala de vocês e a gente vai encerrando. Então, eu passo primeiro para a professora Eunice, querida, depois para a professora Sônia, depois para a professora Mirte, depois para a minha maravilhosa, que eu já estou dando trabalho para ela, a professora Maria Lúcia Silva. Então, pode ser assim. Então... Eu abro mão da minha fala, porque a Maria Lúcia não conseguiu falar o comecinho. Então, tchau todo mundo, a minha fala está na voz da Maria Lúcia. Tá bom, então fique aí bonitinha. Fica aí, tá? Então, professora Eunice. Bom, só quero agradecer, não é, aqui a oportunidade e dizer a todos, a todas que estão nos ouvindo que, para não desistir, a nossa Constituição Federal refere-se a um Estado democrático de direito. Ele ainda não foi construído, ele está em construção, e nós estamos nele. Então, há sim, né, pessoas democráticas que estão colaborando, sim, com a nossa causa. Muitas vezes não são pessoas negras, mas são pessoas realmente sérias e democráticas. Nós não podemos desistir, e é uma luta, nem perder qualquer soldado, qualquer colaborador sério. Então, temos, sim, colegas, diretores, na própria reitoria das universidades, pessoas democráticas vocacionadas, né, com a nossa causa. Então, essas pessoas têm colaborado muito. Na Faculdade de Direito, por exemplo, observo os programas para permanência dos alunos no curso. Então, muitos professores participando. Quando houve, eu não sei bem em que ano foi, a USP começa a adotar, né, o sistema de cotas, acho que é em 2018, mas 2017 ou 2018 houve uma verificação, uma eleição na Faculdade de Direito. 83% dos alunos votaram a favor das cotas étnicas. Então, não é assim exatamente um deserto, não. Temos muitos, né, colaboradores, muitos apoiadores que nós temos que aproveitar para a nossa causa. Muito obrigada. Eu não sei se você deve pular, porque eu posso aumentar a fala da Maria Lúcia, mas, assim, você pode falar também, professora Sônia. Eu aumento a fala da Maria Lúcia. Adorei estar aqui com vocês, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Prazer imenso em te conhecer, a tua história é fantástica. Já vou começar a mencionar você nas minhas palestras. Maria Lúcia, eu preciso te ouvir, porque o que você falou no comecinho ficou tudo perdido, ficou pulando. E agora que a tua internet está boa, eu quero ouvir direito. É isso, pessoal. Deixa eu falar uma coisa, meus alunos estão me esperando às 17 horas para o meeting. Então, às 17 eu vou ter que sair, senão eles vão ficar lá. Cadê a professora? Lá vai ela que não apareceu. Então, lá com as 17 horas eu preciso sair. Mas beijo, todo mundo, foi muito bom. Tá ok, querida, tá ok. Então, eu passo a palavra agora para a Mirte, para as suas considerações, né? E para a gente engrossar o caldo aí das professoras pretas. Também vou ser muito rápida para passar um pouco do tempo para a professora Maria Lúcia, que eu acho que a primeira parte ficou mesmo truncada ali.
Mas queria só encerrar minha fala falando também da importância do compromisso social das instituições em romper ou minimamente publicizar esse compromisso social com as práticas antirracistas. Então, eu chamaria a atenção às práticas antirracistas no campo da gestão, no campo também da inserção, né, das ações afirmativas, né, tanto para o docente quanto também para o discente. E na importância de se ter políticas de permanência. Agora, a gente vem batendo muito nessa tecla da importância de cuidar daquela pessoa, né, pessoa negra, pessoa preta, e eu trago também a questão indígena, porque na PUC a gente tem um projeto Pindorama, que anualmente chega a algo em torno de 20 estudantes indígenas de diferentes etnias pelo Brasil afora, a gente recepciona um programa que tem quase 20 anos, né? Então, assim, a gente precisa cuidar, não adianta inserir e deixar largado e tudo mais. Então, esse compromisso social, né? Então, eu fecho aqui e agradeço, é uma honra conhecer vocês. Muitíssimo obrigada, professora Mirte. Já levantei alguns textos seus para colocar na minha disciplina sobre diversidade étnico-racial, que eu acho importante. E retomando, eu preciso pegar o livro da professora, porque não acho mais também, né? Preciso achar o professor Eunice Prudente, né? Porque a gente empresta e sobra os livros, viu? É difícil. Mas, enfim, professora Maria Lúcia, a palavra é sua, então você vai ter mais 5 minutinhos para falar, né? E a gente encerra com a sua beleza, não é? Muito obrigada, professora Elizabeth, obrigada, professora Eunice, né, pela oportunidade de te ouvir, obrigada, professora Sônia Guimarães, professora Mirtes, que eu tenho ouvido falar bastante, professor Pedro sempre cita a senhora, então foi um prazer estar nessa roda com a senhora. Obrigado, professora Elizabeth, professora doutora Valdirene, Pedro, a Cidinha, as duas Cidinhas aqui presentes, todos os técnicos. Bom, quando eu comecei a falar, talvez a minha fala tenha sido muito picotada, olha, até o ônibus passa na hora que eu menos espero, né? Eu estava falando da minha história com as mulheres, o quanto que as mulheres foram importantes na minha vida para mim estar onde eu estou, né? Começando pela minha mãe, minha avó, minhas tias dentro da escola, né? Que sempre fortaleceram. Então, a escola sempre foi um ambiente onde eu tive muita liberdade, porque ali naquele momento, né? Eu tinha todas as mulheres da minha vida. Então, quando eu cheguei para ser professora, eu já cheguei muito fortalecida, além do debate racial, eu tinha a escola como uma aliada, porque eu nunca tinha vivenciado algumas questões que sozinha seriam mais difíceis, né? Em conjunto com meus irmãos e meus primos e minha mãe e minhas tias, tudo amenizou bastante, né? Porque com duas tias lá dentro, né, e eles sabiam quem era, então as coisas, os impactos foram menores. Quando eu cheguei na universidade, eu também cheguei na universidade com um grupo de colegas que estavam com muita vontade de estudar a questão racial, porque nós éramos negros e éramos muito poucos dentro dos cursos de comunicação e daquele ambiente que a gente estava vivendo. E quando eu virei professora, a mesma coisa. Né? Quando eu virei professora, né, o ambiente que eu cheguei, as salas de aula que eu cheguei, só tinha eu olhava assim, não tinha mais ninguém, né? Mas nunca foi um ambiente desconfortável, porque eu sempre consegui colocar, né, racismo, sofri, identificava na hora, né, as conversas, os olhares, tudo bem identificado, tudo bem anotadinho, né? Para poder sair e sobreviver, porque se você também não tem essa visão crítica, você não sobrevive, né? Você é moído no meio de todas as situações que te colocam, que a vida já te coloca. Então, virar professora, uma professora negra, e poder, né, estar junto com os meus alunos, criar um núcleo como o NERA, né, no final da minha carreira, que eu já estou aqui, né, entrando na aposentadoria, então, tudo isso vem fortalecendo e vem me dando possibilidades de exercitar
quase tudo que eu não pude fazer ao longo da minha carreira. E com os meus alunos, hoje eu tenho a oportunidade de conversar com eles, de trazer os debates, né, de estar orientada e organizada a partir da questão da permanência e da pós-permanência dentro de um grupo de estudos, dentro de um núcleo que debate a questão racial. E produzir uma revista como Nera. Nossa última revista, no último número, eu tive 17 egressos que escreveram na revista. Então, 17 alunos que não soltaram a minha mão, porque eles viram, né, na formação e na permanência deles o quanto que era importante eles estarem lúcidos sobre essas questões que eles iriam passar no mercado de trabalho. Então, sem contar os demais colegas que nunca fugiram também. Né? E quando a professora Eunice traz esse fortalecimento que a gente recebe, às vezes o tapete é puxado com força, né, professora Sônia? Mas às vezes vem uma mão e segura a gente, e a gente é alavancado a voltar para o prumo, como a professora Elizabeth mesmo colocou. Né? Então, fazer parte, por exemplo, do comitê de afropresença e ter oportunidade de estudar pós-permanência está sendo muito bom. Está sendo a minha luz de esperança nessa pandemia, né? Porque a profissão vai levando a gente para alguns espaços muito difíceis, né? Com a nossa carreira, como a professora Sônia falou, né? Vai levando a gente. Mas aí, como tem essa luz, a gente segura nessa alavanca e vai, né? E vai. E eu estou assim, segurando na alavanca com muita força para continuar na luta, não me perder, né? E encerrar minha carreira aí, né, com mais brilho nos olhos para enfrentar outras coisas que eu não pude fazer durante esse tempo todo. Então, quero agradecer muitíssimo a vocês. Muito, muito obrigada. Então, assim, gente, eu acho que a gente pode encerrar, né, dizendo do quanto foi proveitoso a gente compartilhar. Os meus alunos também vão estar assistindo isso, porque a gente ia discutir hoje ações afirmativas, né? E aí eu passei um pouco do roteiro para saber a importância dessa história, né? E eu tenho alunos negros, né? Alunas negras que vêm da periferia, né? Inclusive um projeto, somos todas laudelinas, carolinas, periféricas na universidade, que é uma disciplina de acolhimento, porque muitas vezes não é só a matéria, mas é como que você acolhe e estimula a autoestima dessas pessoas para elas permanecerem. E aí, como eu falei para vocês desse seminário, que não fui eu que fiz, mas foi a Universidade de Minas Gerais, eu gostaria de propor para a gente sentar e montar um seminário igual. Vou escrever para os colegas de lá, dizendo que a gente vai copiar, mas só que vai fazer, não é, com a trajetória das mulheres negras, né? Eu acho que essa é uma questão bacana e isso reforça o elo, não é? E nos cura também, né? Porque a nossa memória comum, né, é curativa, não é só comigo, né? E então as soluções são conjuntas, né? Então não sei se a professora Valdirene ela vai estar voltando, né? Mas a gente pode encerrar com muita alegria isso também, agradecendo o Igor Pires, né, nosso querido tradutor, muitíssimo obrigada. A nossa querida Cristiane Petri, que tenta fazer tudo possível, ela fica muito nervosa, porque também porque a gente não dá conta dessa nuvem e desse plano que a gente, por mais que saiba, né, e ela está fazendo o curso de TI, faz de tudo, precisando, faz editoração, edição, ela faz de tudo um pouco, mas às vezes isso nos foge, né? Então, nossas palmas para você, querida, e muitíssimo obrigada por nos ver o jeito e fazer com que essa mesa brilhante, de fato, acontecesse. A doutora Valdirene, querida, o meu muito obrigada também, não é? E não sei se ela está voltando, mas eu passo, então, para o Pedro Aguerre, não é? Para que ele possa nos dar aí o encerramento. Não tem
Da nossa coordenação, acho que não tem mais ninguém aí, né, da coordenação da presença, mas tem o Pedro, meu querido Pedro. Não é justo eu dar a última palavra, homem branco, homem, estrangeiro, e eu dizer que aprendi muito, que foi muito emocionante, que a doutora Eunice nos dá aquela esperança de que os passos trilhados são a potência dos passos que virão, e Elizabeth, obrigado a você, você foi brilhante. Minha colega Mirti, eu vejo o mesmo que a Maria Lúcia falou, né? Os egressos acompanhando a luta, se colocando no mercado de trabalho, publicando os artigos das pesquisas. A agenda de pesquisa da professora Mirti é um encanto de compromisso e encanta os nossos colegas docentes. Isso ainda não é suficiente para mudar a cultura institucional e gerar os compromissos devidos, mas a PUC também tem tentado dar o testemunho, como, por exemplo, na assinatura do Pacto de Inclusão de Jovens Negras e Negros, e nós temos a confiança e a certeza que vamos dar mais passos ainda, embora nesse cenário francamente muito adverso, que nos leva a muita solidariedade com o nosso povo periférico. E eis que chega a doutora Valdirene Elizabeth para nos enviar aí de volta para as nossas rotinas. Um grande abraço solidário, caloroso e fraterno a todas vocês. Você não seria o último a falar, não, porque a gente voltaria a falar. Não é porque você é amigo que você seria ser o último a falar uma fala de mulheres negras. Mas, enfim... Tenho realmente que ir embora. Beijo, tchau, beijo. tchau. Foi muito bom estar com vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora, Valdirene, por favor, faça o encerramento, minha querida. Olha, eu acho que todas as pessoas que assistiram, que vão assistir a essa atividade, vão poder compreender por que da nossa ansiedade por esse dia, por que da nossa alegria com o aceite das nossas palestrantes. São grandes mestras, são grandes mestras de vida, né? São grandes doutoras, são grandes profissionais nas suas áreas, e para que a gente possa falar, né, nessa linguagem que os movimentos tanto utilizam, são pessoas que nos representam muito. Tá? Ver a professora Eunice, a professora Sônia, a professora Mirti, a professora Maria Lúcia e a professora Beth na academia, formando novos profissionais, nos dá a esperança de que o enfrentamento ao racismo ele está sendo feito por onde deve. Ou seja, é nesse processo educativo que a gente consegue trazer as pessoas para o espaço de consciência, para uma atitude antirracista. Se a gente fala que o racismo é estrutural, ele afeta a nós, pessoas negras, e ele afeta a todas as pessoas de todas as etnias. Então, todos nós somos alvo dele e podemos cair nas suas artimanhas. É só um processo consciente e diário que nos livra de incidir nessas práticas. Então, é a educação, é a conscientização que nos muda, nos transforma e nos dá essa esperança de um mundo melhor para os nossos filhos, os netos e toda essa geração vindoura. Então, gratidão, professora Eunice, gratidão, professora Mirtes, professora Maria Lúcia, professor Pedro, e a grande moderadora dessa tarde, minha colega de coordenação acadêmica do AFPresença, assim como a professora Maria Lúcia e o professor Pedro, e coordenação geral do fórum também comigo, professora Elizabeth Pinto. Então, a todos e todas que permaneceram conosco até agora, ou que venham, né, a assistir a posteriori, gratidão também pela audiência. Então, até a próxima reunião e sigamos. Palma para nós. Até logo, muito prazer. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Abraço para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.